Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Você levou seu filho para a missa, ensinou a fazer o sinal da cruz, rezou com ele antes de dormir, chorou de emoção na primeira comunhão. E agora? Agora ele diz que não acredita mais, que igreja é hipocrisia, que não precisa de Deus para ser uma boa pessoa. Ele evita qualquer conversa de fé, faz piada de coisas sagradas, começa a sair bem na hora da missa, e se você insiste, responde: Mãe, pai, eu já sou adulto, parem de empurrar religião para cima de mim. Você deita na cama e a cabeça não para. Onde foi que eu errei? Será que eu falhei como pai, como mãe? E se ele morrer longe de Deus, o que eu faço agora? Uma parte de você quer pregar mais, apertar, ameaçar, acordar esse filho. Outra parte tem medo de que qualquer palavra afaste ainda mais. No fundo, a pergunta é: como lutar pela alma do meu filho sem perder o filho? Escuta com muita atenção. Eu sou Teresa de Jesus, Teresa d'Ávila, e eu conheci bem de perto essa mistura de amor, medo, culpa e desespero. Na minha época, mães, pais, parentes vinham até mim com cartas e lágrimas, filhos que largaram os sacramentos, que zombavam da fé, que se metiam em doutrinas estranhas, que viviam como se Deus não existisse. Eu não podia obrigar ninguém. Eu não podia entrar na casa deles e mudar seus pensamentos à força, mas eu descobri um segredo, um modo de lutar por essas almas sem esmagar, sem controlar, sem afastar ainda mais. Um jeito de lutar com Deus e não contra as pessoas. Hoje eu quero te mostrar, através de uma história concreta e da própria tradição da igreja, como você pode começar a viver esse segredo ainda hoje. Não é fácil, não é rápido, mas pode ser o começo da virada na forma como você luta pelo seu filho. Deixa eu te apresentar alguém. Vamos chamá-la de Ana. Ana é daquelas mães que fizeram tudo certinho, pelo menos na cabeça dela. Crisma feita, catequese, grupo de jovens, retiro, missa em família aos domingos. O filho, Pedro, até um certo tempo parecia bem na fé. Servia no altar, ajudava em eventos na paróquia, de vez em quando até comentava sobre Deus nas conversas. Quando ele foi para a faculdade, em outra cidade, Ana sentiu aquele frio no peito, mas pensou: ele tem base. Vai passar por dificuldades, mas Deus vai cuidar. No começo, as coisas pareciam normais. Mensagens, fotos, algumas reclamações do curso, pedidos de oração antes de prova. Até que aos poucos foram aparecendo outras frases. Mãe, parei de ir na missa. Aqui o padre é muito ruim. Mãe, não sei se acredito nessas coisas do jeito que vocês acreditam. Mãe, tô estudando outras ideias. Religião é cultural, sabe? Um dia, numa visita em casa, enquanto ela arrumava a cozinha, ele soltou, seco: para ser sincero, eu não me considero mais católico. Eu não vejo sentido nisso. A faca entrou. Ana congelou por dentro. Nos dias seguintes fez o que a maioria de nós faria. Chorou escondido, se culpou. Onde foi que eu errei? Ligou mais vezes tentando controlar tudo. Começou a mandar vídeos, pregações, artigos sobre ateísmo refutado, testemunhos de conversão. Cada ligação, no entanto, virava campo de guerra. Mãe, você não respeita minhas escolhas. Mãe, isso é manipulação emocional. Você só fala de religião. Se continuar assim, eu vou parar de vir para casa. Ela se via num dilema cruel. Se fala, afasta. Se não fala, se sente omissa. Na capela, ela chegava a dizer: Deus, eu só queria meu filho de volta. Só isso. Eu te servi a vida toda. Mas parecia que o céu tinha fechado os ouvidos. Ana começou a adoecer por dentro. Não dormia, não comia direito, vivia girando em torno do que Pedro acreditava ou não. E sem perceber, o filho tinha deixado de adorar Deus. E ela tinha começado a adorar o filho, como centro absoluto da própria alma. Ela não sabia, mas estava lutando do jeito errado, no campo errado. Foi justamente aí que o segredo de Santa Teresa começou a se revelar para ela. E é isso que eu quero te mostrar hoje. Quando um filho larga a fé, há um instinto que dispara forte no coração de pai e mãe. O instinto de culpa, o instinto de controle,
o instinto de desespero disfarçado de zelo. Culpa diz: se ele foi embora da igreja, é culpa minha. Deus deve estar decepcionado comigo. Controle diz: eu vou trazê-lo de volta na marra. Vou argumentar, pressionar, ameaçar, fazer chantagem emocional. Desespero disfarçado diz: é zelo. Eu estou defendendo a fé. Melhor ele ficar com raiva de mim do que ir para o inferno. Tudo isso nasce de amor, mas se não for purificado, acaba gerando o efeito contrário. Ao tentar segurar o filho à força, você pode acabar empurrando mais. Ao tentar falar de Deus em todo telefonema, você pode virar o incômodo que ele quer evitar. Ao tentar ser o Espírito Santo no lugar do Espírito Santo, você se esgota e não deixa Deus agir. Eu mesma, vivendo em meio a tantas almas, aprendi isso na prática. Há um ponto em que as palavras já não alcançam, em que conselhos viram ruído, em que o coração do outro se fecha mais a cada tentativa. É nesse ponto que muitos pais e mães fazem uma escolha sem perceber, ou entram no ciclo de briga eterna, discurso contra discurso, chantagem, afastamento, ou caem num silêncio de desespero, desistindo de tudo. Não vou falar mais nada, ele que se vire. Nenhuma dessas duas posturas é o caminho dos santos. A tradição da igreja tem outra forma de lutar, e é aqui que entra um nome que você provavelmente conhece: Santa Mônica. Mônica viu o filho, Agostinho, mergulhar em doutrinas estranhas, vida desregrada, arrogância intelectual. Ela conversou sim, chorou sim, mas chegou um momento em que as discussões com o filho só endureciam mais. Foi então que ela, guiada por conselhos espirituais, descobriu um jeito diferente de lutar. Em vez de gastar toda a força tentando convencer o filho na superfície, ela passou a lutar na raiz, em oração, jejum, lágrimas diante de Deus. Há um episódio famoso em que um bispo diz a ela: vai em paz, mulher. O filho de tantas lágrimas não pode se perder. Ele não estava dizendo que Agostinho não tinha liberdade, nem garantindo um final feliz automático, mas reconhecia que a forma como Mônica lutava tinha um peso espiritual real. Eu, Teresa, como carmelita, iria além. Dentro da nossa tradição, nós falamos de um apostolado oculto, um modo de servir e evangelizar a partir de um lugar onde ninguém vê, o coração que se une a Cristo no silêncio, na oferta, na intercessão. É disso que o segredo trata. Não é desistir do filho, nem fazer de conta que está tudo bem. É mudar de campo de batalha. Em vez de gastar toda a energia tentando vencer o filho na discussão, você se coloca entre Deus e o seu filho de um jeito novo. Mas eu não vou te jogar uma frase bonita e te deixar sozinho. Vamos descer isto para a sua realidade de hoje, com Ana, Pedro, você, seu filho, e eu vou te mostrar pela metade agora e deixar uma parte mais radical para um próximo passo. O segredo de Santa Teresa para lutar por um filho sem afastá-lo ainda mais começa com uma decisão que dói: deixar de tentar mudar o coração do filho diretamente pela força para se deixar mudar por Deus por ele. Traduzindo, menos eu vou te converter na discussão. Mas, Senhor, começa me convertendo na forma como eu amo e lido com ele. Com Ana, isso começou numa noite em que ela, exausta, foi até a igreja vazia da paróquia para reclamar com Deus. Ela levou tudo. Senhor, eu te servi tantos anos, dei catequese, fui do grupo de oração, criei meus filhos na fé, e agora o Pedro jogou tudo fora. Eu tenho medo pela alma dele, sinto raiva, sinto culpa. Por que o Senhor deixou isso acontecer? Ela esperava uma resposta pronta, uma promessa clara, um texto bíblico mágico. O que veio foi um silêncio, mas, nesse silêncio, uma ideia incômoda começou a crescer no fundo dela. Você está tentando salvar seu filho como se ele fosse sua obra, e está me tratando mais como cúmplice da sua culpa, do que como pai dele e teu. Não foi uma voz audível, foi uma consciência. Naquela noite, entre lágrimas, ela deu um passo que mudou a forma de lutar. Em vez de dizer só: devolve meu filho para a igreja, ela disse: Senhor, eu coloco o Pedro nas tuas mãos, mas também coloco o meu coração de mãe. Purifica o meu amor, tira o que é controle, o que é vaidade ferida,
O que é medo do que os outros vão pensar? Ensina-me a lutar por ele do jeito certo. Foi o começo. Nos dias seguintes, ela começou a fazer alguns movimentos diferentes. Reduziu a quantidade de discussões religiosas em cada ligação, parou de mandar 10 vídeos por dia, começou a escutar mais o que o filho dizia sobre a vida, sem aprovar o erro, mas sem transformar cada frase numa disputa doutrinária. Ao mesmo tempo, ela intensificou algo que antes era genérico, a intercessão. Todos os dias reservava um tempo para estar diante de Deus só por Pedro. Uma dezena do terço, uma visita ao Santíssimo, uma pequena mortificação oferecida, em silêncio. Mas o ponto de virada não foi a quantidade, foi o modo como ela entrava nessa oração. Senhor, hoje eu venho aqui lutar pelo Pedro, não brigando com ele, mas oferecendo o que me dói. Hoje eu estou com saudade, com medo, com raiva. Eu te entrego isso como matéria de intercessão. Aos poucos, algumas coisas começaram a mudar primeiro nela. Diminuiu aquele desespero de verificar o estado espiritual do filho a cada conversa. Ela conseguiu ter momentos de alegria e presença com o marido, outros filhos, amigos, sem que tudo fosse sugado pela situação de Pedro. Pelo tom da voz, Pedro começou a perceber menos controle e mais paz, mesmo sem conversões milagrosas. Do lado dele, não houve retorno imediato à fé, mas a porta emocional que estava se fechando parou de bater com tanta força. Chamadas que duravam 2 minutos irritados começaram a durar 10, 15 minutos. Temas que antes ele não queria tocar voltaram timidamente à conversa. Não é história de conto de fadas, é o efeito concreto de quando um pai ou mãe muda de campo de batalha. Talvez você esteja se perguntando: tá, Teresa, isso tudo é muito bonito, mas eu faço o quê exatamente hoje? Eu vou te dar um esboço prático do que você pode começar a viver, com a clareza de que há partes desse caminho que a gente só consegue aprofundar aos poucos. Pensa nesses 3 movimentos. Parar de usar o filho como termômetro da sua fé. Dizer: Senhor, minha identidade não é mãe do filho perfeito. Eu sou tua filha, mesmo com um filho longe da fé. Isso tira um peso imenso das costas e impede que você ame mais o papel de boa mãe do que o próprio filho. Mover a batalha da frente do filho para a frente de Deus. Estabelecer todos os dias um tempo em que você vai lutar por ele em oração, nomeando a dor, pedindo por luz, oferecendo sacrifícios pequenos. Hoje não vou responder essa crítica, ofereço esse silêncio por ele. É aqui que o apostolado oculto começa a ganhar corpo. Deixar que Deus mexa na forma como você se relaciona com o filho. Isso inclui coisas que eu só vou aprofundar num próximo vídeo. Como dar limites sem rejeitar. Quando calar, quando falar. Como não ser cúmplice do erro e, ao mesmo tempo, não romper a ponte de amor. Hoje, eu quero que você comece pelos 2 primeiros. O terceiro, que envolve conversas difíceis, posturas firmes, não aceitar certas coisas dentro de casa, mas também não expulsar o filho de qualquer jeito, é assunto para um passo seguinte. Por quê? Porque se você tentar mudar o jeito de falar com ele sem antes deixar Deus trabalhar a sua culpa, seu controle e seu medo, você vai repetir os mesmos padrões com palavras diferentes. Voltando a Ana. Depois de alguns meses vivendo esse segredo pela metade, mudando o campo de batalha e se deixando mudar, uma nova situação apareceu. Pedro voltou para casa nas férias e trouxe um tema espinhoso. Mãe, pai, eu vou morar com a minha namorada e, sinceramente, não pretendo casar na igreja. Foi um choque. Era como se, além de ter largado a fé, ele quisesse agora testar os limites do que os pais aceitariam ou não. Ali, Ana e o marido foram colocados diante daquilo que eu chamo de segunda fase da batalha. Não era só lutar pela alma dele em oração, era decidir como se posicionar na prática diante de escolhas concretas erradas, sem cortar a relação nem passar a mão na cabeça. Eles sentiram pânico. Mas, por incrível que pareça, estavam mais preparados do que meses antes. Porque,
Naquele tempo todo, algo tinha sido trabalhado neles. A culpa diminuiu, o medo gelado foi dando lugar a uma confiança mais firme. O amor foi ficando menos desesperado e mais maduro. Essa cena, o filho anunciando uma decisão que fere a fé e a moral cristã dos pais, é onde muitos corações quebram. E é justamente sobre esse tipo de situação que eu quero falar com você no próximo passo. Como responder? O que dizer? O que não dizer? Como manter a porta do amor aberta sem trair a verdade? É um terreno delicado que exige mais calma, discernimento, limites do que cabe num vídeo só. Por isso, por hoje, eu quero terminar te pedindo algo bem concreto. Se enquanto eu falava, você pensou em um filho, uma filha, um afilhado, um jovem que você ama e que largou a fé, não deixe isso passar. Agora mesmo, antes que a rotina te engula, faça duas coisas. Escreva nos comentários, com as suas palavras: Senhor, eu coloco o nome do meu filho dentro do teu coração e te peço, converte primeiro o meu amor por ele. Você pode escrever só o primeiro nome ou nem escrever o nome. Deus sabe. Mas escreva essa frase. Ela é o começo de mudar de campo de batalha. Decida um horário de hoje em que você vai lutar por ele na presença de Deus. Pode ser uma dezena do terço, uma visita rápida ao Santíssimo, um Pai Nosso rezado de verdade, uma renúncia oferecida. Mas faça isso conscientemente. Hoje eu não vou brigar com ele, vou brigar por ele, diante de Deus. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora e ative o sininho. Não é por número, é porque esse caminho é longo, cheio de curvas, e eu quero poder te acompanhar em cada etapa. A fase da dor e culpa, a fase da mudança interior, a fase das conversas difíceis, a fase em que você vê pequenos sinais que talvez sejam o começo da volta. No próximo vídeo sobre esse tema, nós vamos entrar naquela parte mais espinhosa. Quando o filho não só larga a fé, mas passa a atacar tudo o que você acredita, tenta ridicularizar a igreja, ou quer impor dentro de casa um estilo de vida que contradiz o evangelho. Como responder sem gritar? Como não ser cúmplice nem carrasco? Como dizer não sem perder a ponte? Isso merece um tempo só dele. Por hoje, fica com essa verdade. Você não está sozinho. A história do seu filho não acabou. A sua história como pai ou mãe também não. E Deus, que sustentou tantas Mônicas, tantas Anas, tantas Teresas, quer te ensinar um jeito de lutar por ele sem afastá-lo ainda mais. Eu, Teresa de Jesus, caminho com você. E cada vez que você entrar na presença de Deus com o nome do seu filho na mão e o seu próprio coração ferido exposto, saiba, o céu está vendo. E ali, em silêncio, já começou a batalha certa no campo certo.